E se estamos falando do ser humano, não é de um indivíduo. Então, nossa proposta é universal. Há que se entender como ponto de partida que, ao se tratar de humanismo, necessariamente nós estamos indo além de particularidades da cultura, além das épocas e tomando o ser humano em sua essência e sua existência. Não é um ser humano abstrato. Isso é muito sério, porque algumas pessoas tentam desacreditar o humanismo, dizendo que, ao se falar em humanismo, cairíamos em uma abstração. De modo algum. O humanismo é a preocupação com o ser humano, porque envolve a totalidade dos seres humanos, não como um coletivo, porque não há coletivo de ser humano. Para peixes, nós falamos cardume, mas para ser humano, não há coletivo. A ideia da pessoa em si mesma permanece. É o grande paradoxo filosófico, que é difícil, é um desafio, e provavelmente eu não vou conseguir ser claro o suficiente, mas tento. A questão do humanismo é concernente a todas as pessoas no que elas têm de comum. E a cada uma dessas pessoas cabem os atributos. Então, quando eu falo que há de comum, ao longo do semestre, nós vimos a razão. É preciso que fique bem entendido que o humanismo é um vocábulo que abrange qualquer pessoa em qualquer época na história ou na pré-história, mas não escapole pelos ares, não se esfumaça. É extremamente concreto e uma informação fundamental que vocês podem ter para isso é que, se vocês viajarem em qualquer lugar do mundo, pode ser uma cultura muito diversa, e sempre será, no entanto, nós nos sentimos entrosados. Então, o humanismo que se refere a seres humanos, a pessoas, e não a extraterrestres. São pessoas com características que as unem. As características unem as pessoas sem massificá-las, sem passar um rolo compressor. E é por isso que eu falei na palavra forte do paradoxo. Ao mesmo tempo em que entendemos o humanismo, entendemos a peculiaridade, a individualidade, aquilo que é próprio de uma pessoa. Cada pessoa é única, é irrepetível, é preciosa, é valiosa. É muito interessante porque essa premissa filosófica veio a ser constatada no mapeamento do genoma. Só para vocês terem uma ideia, falava-se em gêmeos e se falava univitelinos. Univitelinos é uma placenta só, mas não é isso que importa, de onde vem o alimento, é a concepção. Os gêmeos, mesmo se forem de um só óvulo com um só espermatozoide, na hora em que há a primeira partição da mórula, já são duas pessoas diferentes. Não nos prendamos a princípios mendelianos de genética. A genética é altamente complexa e o que se tem hoje é que não há pessoas iguais. Durante muito tempo se pensava que o gêmeo, que não era de dois óvulos, eram gêmeos idênticos. Havia até essa palavra. Hoje nós não podemos usar essa palavra. Cada pessoa é idêntica só a si mesma. Então, isso é o que precisamos ter como ponto de partida. O humanismo é a preocupação com o ser humano como tal. E as formas de humanismo foram aparecendo,
porque é sempre uma tentativa. Nós não vamos acabar, eu não tenho nenhuma veleidade de colocar um ponto final, pelo contrário, eu sei que eu não sei nada, nós vamos sempre interrogar e discutir, e refletir, e caminhar, e dar um passo atrás, e outro para frente, e dois para trás. Então, a ideia de humanismo é a pergunta, porque não se tem uma preocupação com o humanismo nas grandes civilizações antes do questionamento na Grécia clássica. São os pré-socráticos que iniciam essa história, essa complicação de se pensar o humanismo. Por quê? Se vocês estudarem os persas, grandes civilizações, os hindus, os egípcios, havia um construto, crescia uma tradição, avanços, inclusive hoje se sabe de avanços científicos, tecnológicos, até, por exemplo, a trigonometria desenvolvida pelos egípcios, e muitas outras áreas, na química. Bem, mas eles não se perguntaram quem é o ser humano. Quem é essa pessoa agora? Por que eu devo me preocupar? Por que essa pessoa está aqui? Para que essa pessoa está aqui? A ideia era só passar adiante a tradição. Então, a educação nesses povos não é uma educação humanista. Essa educação, eu faço essa figura, é apenas uma taça repleta que os mais velhos entregam aos mais novos e não pode cair nenhuma gotinha e não tem nenhum espaço para se acrescentar nenhuma gotinha. Então, é imutável. Mesmo que haja avanços tecnológicos, científicos, que mudem as dinastias, que haja guerras, haja dominações, e também que sejam dominados aqueles povos, ainda assim não há uma pergunta: quem é o ser humano? Então, é importante notar que os pré-socráticos perguntam isso, Parmênides e outros, por que está aqui? Será o mesmo homem? Que ele faz? E daí nós temos o avanço, chegando, então, por isso que não é pré-socrático, a Sócrates, que é o marco, é a referência, e depois Platão, Aristóteles, Plotino, enfim. O que interessa é que surge a pergunta e a tentativa de resposta. Vejam que eu não estou dizendo que surgiu uma resposta. Até hoje nós não temos resposta. Por isso nós estamos aqui, nós somos as pessoas que vão avançar com essa questão nos nossos escritos, nos nossos debates, mas sem um ponto final. Então, o que aconteceu no mundo foi que essa nova forma de olhar para o indivíduo alcançou a Europa e, nesse sentido, trazendo tradições judaicas e cristãs. Então, nós temos o humanismo greco-judaico-cristão. Logo em seguida, ao primeiro ponto, que é o humanismo da antiguidade grega clássica. Na realidade, o que o Maritain propõe é a permanência, vejam só, desta raiz. Não é uma destruição, não é um corte, com a mutação necessária. Daí, hoje, eu imaginei que podemos entender uma robusta árvore, com aquelas milenares de diâmetro incrível, mas tem as mesmas raízes, e os galhos são diferentes. Não há dois galhos iguais. E os galhos se ramificam em novos galhos e parecem novos troncos, porque essa árvore é poderosa, é bastante forte e rija. Então, nesse sentido, é que a tradição greco-judaico-cristã permanece para o humanismo integral. Vocês viram que eu pulei a cronologia já para unir as duas pontas. Nós estamos com uma proposta
que não é utópica. Isso foi bastante trabalhado ao longo do semestre. As utopias são ficções, do Thomas More. Qualquer utopia é um mundo irrealizável, de sonho, de desejo. Essa é a ideia de utopia. Enquanto que nós estamos falando do humanismo integral, que é ideal. Por que é ideal? Porque é um goal, é uma meta, é um ponto que nos guia, é um farol, é uma luz que ilumina a nossa caminhada filosófica, política, econômica, psicológica, artística. Todo o nosso ser se volta para esse ímã. Nós estamos atraídos por um humanismo integral. Por quê? Porque é melhor do que está agora. Essa é a premissa. Se você considera que já está bom, não precisa mais de ideal na sua vida. Ora, esse humanismo integral não é desvinculado das formas que o antecedem. Há ideias importantes, há bases, premissas que vão sendo recolhidas. Por quê? Trazem alguma contribuição. Basicamente, nós estudamos uma forma de humanismo que foi muito forte e densa e que ainda existe em alguns locais do mundo hoje em dia, que foi o teocêntrico. E nós analisamos e chegamos à conclusão de que, apesar de algum valor dado ao ser humano, é falha essa ideia, porque faz uma inserção do ser humano numa redoma da qual ele não pode sair, e ele não atinge sua completude como ser humano material na Terra, num hoje, num agora, num sentido do fazer, de se construir, de ter autonomia. Então, a meu ver, um dos maiores, não é o único, um dos maiores problemas do humanismo teocêntrico é o impedimento dessa liberdade que leva à autonomia, é o impedimento da criatividade, do crescimento, da contínua mutação. Porque se é apenas para estar num planeta que é regido arbitrariamente, ditatorialmente, como algumas formas foram escritas e explicadas, então não há sentido filosófico e por isso também não há grande avanço educacional. Mas há filósofos que contestaram isso. Dentro do próprio sistema medieval, Tomás de Aquino não é alguém que favoreça o humanismo teocêntrico. Por quê? Ele traz um sopro de vida de Aristóteles e dos árabes, Avicennas e Averroes, principalmente, com um construto novo, um horizonte diferente. Mas, quando se fala em humanismo teocêntrico, a inclinação maior é referente ao sistema político. E, ora, o sistema político determinava o ser humano. Não era o ser humano que determinava o político. E quem fazia esse político? Eram as minorias, basicamente eclesiásticas. Ainda assim, com rasgos que não eram muito frequentes, mas aconteciam. De qualquer maneira, o humanismo teocêntrico tinha valores. Não podemos simplesmente atirar uma pedra como se fosse um ídolo de pé de barro, que aí ele destrói totalmente. Não é forte o suficiente, não é dentro da perfeição que se pretende, mas trouxe alguma coisa que ficou. É nesse sentido que nós precisamos estar atentos. Toda vez que um humanismo não serviu, não quer dizer que vai jogar no lixo. Sempre se aprende com a experiência, ainda que seja negativa. Então, o humanismo teocêntrico começa a ser derrubado por uma visão crescente que se instala nas artes, que se instala na política, nos relacionamentos interpessoais, do ser humano como centro.
Agora, vejam bem a diferença. Não é mais aquele greco, judaico-cristão, nem mesmo o greco da antiguidade grega clássica, porque não é um questionamento. Já é um posicionamento inabalável do homem como centro. Então, nós estudamos isso ao longo do semestre, o humanismo antropocêntrico. Ora, toda vez que se coloca o ser humano como centro absoluto e como referência de si mesma, não se sai do lugar. Porque o ser humano fica olhando só para o seu próprio umbigo. Não abre os horizontes, não alarga o seu questionamento, não entra em relação com o mundo. É uma coisa muito fechada, os valores são reduzidos e o ser humano não alcança a completude. Embora pareça que eu esteja me desdizendo, porque quando eu falo antropocêntrico, o homem está no centro. E por que, que ele está no centro e não se completa? Porque ele definha. Se ele é o centro, ele já se basta, ele já está perfeito, ele já está acabado. E o homem é um ser inacabado. Se não fosse assim, seria muito triste. É bom que nós sejamos cheios de defeitos, de falhas, de lacunas, para poder preenchê-las. E, nesse sentido, os relacionamentos sociais vão levar à potencialidade que vai se desenvolver pela inserção na sociedade. Mas há sempre, como eu falei ainda há pouco, contribuições. Por exemplo, esse humanismo traz uma preocupação por uma observação mais profunda do ser humano. Ainda que seja um reducionismo, ainda que seja um maniqueísmo também, só tem o bom e o mal, isso é muito importante, só tenha um belo e um feio, é uma coisa muito restrita, a uma modelagem. Esse antropocêntrico não permite seres humanos diferentes como realmente nós somos, porque eu falei que não há duas pessoas iguais. Se houvesse dois iguais, bastava colocar uma no museu. Como nós somos todos diferentes, ninguém vai ficar no museu, porque ninguém é representativo. Então, temos que construir a nossa polis. E, nesse sentido, no Renascimento, houve essa falha, porque, à medida em que havia um crescimento político, esse próprio crescimento político, vocês sabem muito bem, caiu em cima de si mesmo, que veio até o que se chama os déspotas esclarecidos, todas as pessoas com um poder muito grande que subjugaram as outras pessoas. Mas vejam bem, paralelamente a esse antropocêntrico, porque nada é linear na história humana, surgiu um movimento que veio do fim da Idade Média também, mas ele não era tão forte, porque as oligarquias eram mais poderosas. Porque lembram que as pessoas que produziam nos feudos, tanto da terra como do artesanato, tinham que dar as primícias para o senhor do castelo, mas tinham direito de vender e de ficar com o que sobrasse. Então, eles levavam às feiras. Isso é o início da burguesia. Nos entroncamentos das estradas foram sendo criados os burgos. E vocês podem até dizer a frase ao contrário. Foram criados entroncamentos de estradas onde eles achavam os locais adequados para fundar um burgo. E eles nem sempre voltavam para os feudos. E os feudos começaram a se esfacelar, os suzeranos. Mas isso ainda foi muito lento, de modo que o antropocêntrico teve uma força. E depois é que vem esse humanismo burguês, assumindo, então, características monstruosas, ramificadas, tentaculares. Porque nós temos o humanismo burguês hoje, já no primeiro quarto do século XXI. Não acaba. Por quê? Por que ele não teve um golpe letal? Primeiro, vamos dizer o que é o humanismo burguês. O humanismo burguês, semelhante ao humanismo antropocêntrico, olha só para o próprio umbigo, de uma maneira
mais ligada ao econômico, ao bem-estar, ao acúmulo da riqueza, à aquisição da propriedade, à afirmação de pequenos grupos e pouco interesse com as outras pessoas. Era algo muito familiar, embora eu não goste de usar essa palavra, porque família tem um sentido bonito e rico, e aqui não. Aqui a família era só num sentido econômico dos bens que vão ser herdados, exatamente a noção do ter que deu chance ao capitalismo, porque há uma produção na mão de poucas pessoas. Então, é uma coisa que eu não vou entrar nesse assunto, porque não é próprio do nosso tema, mas o humanismo burguês fez também crescer o individualismo. Eu digo que é uma das pragas que nós ainda temos. É uma pandemia, esse indiferentismo. É cada um por si, cada um olhando só para aquele círculo muito próximo, muito fechado, e cada vez menor esse círculo, porque as pessoas estão num egoísmo muito grande. Então, vocês vejam que desde aquela época, do final da Idade Média até hoje, não se conseguiu erradicar essa forma de humanismo burguês. É entranhado, é quase que o propósito de vida das pessoas. É um ter, é um produzir para usufruir, é um acumular e não há uma partilha. Então, não há um sentido de polis, não há um sentido de bem comum. É uma coisa interessante, eu sempre aconselho a escrever bem comum com iniciais maiúsculas, porque o bem comum é o pedestal, é o que há de mais importante, é sair de si mesmo para olhar o outro nesse sentido mais amplo, total da polis. Vejam bem, não a polis descrita por Aristóteles, que era sobre escravos. E esses escravos eram as pessoas subjugadas pelas guerras, entre uma cidade-estado contra cidade-estado, quando uma tinha a hegemonia, os outros eram escravizados. Só os homens livres daquela cidade-estado constituíam a democracia. Eu estou falando num sentido total de bem comum, que não se pode admitir a inferiorização, porque não há ninguém inferior, não há nenhuma inferioridade. Toda pessoa humana é preciosa. Cada ser único é valioso. Então, esse humanismo burguês implode e, ao mesmo tempo, justifica algumas formas de socialismo, mas que eu vou falar só do humanismo marxista. Quando eu falei do humanismo burguês, é essa forma de visão estreita, egoísta. E tão injusta, e essa palavra é muito importante, porque a virtude da justiça é central para a vida, é uma coisa muito importante. Além disso, eu acrescento, isso é Aristóteles que diz, mas eu acrescento, eu andei escrevendo isso em todos os meus artigos no final, sem gratidão não há nenhuma virtude. Sem gratidão e humildade, eu acrescentei depois, não há nenhuma virtude. São duas virtudes que Aristóteles jamais poderia conceber. Então, é importante ver que o terreno estava fértil para uma nova forma de humanismo. E que nova forma de humanismo foi essa? É o humanismo marxista, que aparece com uma bandeira que o próprio Maritain considera positiva, que é a valorização das pessoas, que não haveria essa exploração e a riqueza não estaria na mão de alguém assim tão rigidamente, de modo a que usasse as pessoas outras que não tinham nada como instrumentos. É a questão do trabalho para o outro, não é como dignificante da própria pessoa. Não é um serviço. Essa palavra serviço é muito bonita, é diferente. Quando eu estou falando aqui, é a imposição de alguém que detém o capital sobre os outros para que retornem para ele.
Então, não é a questão do serviço, porque hoje em dia há uma mescla nesses termos e parece que serviço leva a ideia de escravo, leva a ideia de diminuição, de exploração, e não é. Serviço é estar a postos para o outro, para o bem comum. Então, isso era a proposta desde o início, na antiguidade grega. E há uma coisa muito interessante, que é um termo grego chamado liturgia, que quer dizer a manifestação de algo para o bem comum. Por exemplo, se numa determinada cidade houve uma tempestade e o cais ficou avariado, alguém que tivesse mais condições ia lá e providenciava a reforma. Então, isso era a liturgia. Daí que hoje em dia ainda se usa liturgia do cargo, mas ninguém nem respeita a liturgia do cargo. Mas a liturgia é nesse sentido de fazer algo pelo bem comum. Se alguém conseguiu, por alguma forma, ter mais, põe o seu ter à disposição em uma obra, que seja na polis. Então, essa questão foi completamente esvaziada desde o humanismo burguês, porque é sempre o mais para si própria, o ter pelo ter. E isso deu muita chance para surgir o marxismo com a promessa do bem para todo mundo. E a grande falha é prometer o bem para todo mundo de uma forma simplesmente material. E aí é que vem a originalidade política da proposta de Maritain. Porque o humanismo integral é o humanismo que consegue unir o material e o transcendental. Vejam bem, não é como uma questão de religiosidade, até porque ele diz que o humanismo integral será pluralismo. E nesse pluralismo, a pessoa pode ser agnóstico, ateu, ter qualquer outra profissão de fé, qualquer modo de pensar, qualquer crença. Todos serão respeitados. Não há uma imposição doutrinal, não há um sistema ditatorial, nem por um legado simbólico de nação. Daí a crítica que é feita ao nazismo, a crítica ao fascismo, ao totalitarismo de qualquer modo e também aos socialismos, porque não tem essa palavra respeito ao diferente, respeito à pessoa, respeito aos desejos, respeito aos sonhos, o respeito aos valores que aquela pessoa hierarquizou. Nós sabemos que no final da adolescência estamos com uma escala de valores. E é uma das marcas do fim da adolescência e da entrada na idade adulta é não ficar balanceando o tempo todo e não cair no relativismo. Então, o humanismo integral não é relativismo. Pluralismo não quer dizer relativismo. Pluralismo é a abrangência de pessoas diferentes, porque as pessoas são todas diferentes. E as pessoas têm os seus direitos. Enquanto que o relativismo é que não há nada bom, não há nada certo, não é nada verdadeiro. O que você quiser, o que você pensar, o seu achismo. Então, temos que ter presentes os três universais, que desde todos sempre se vem trabalhando. Que é o bom, o belo e o verdadeiro. O humanismo integral tem que estar assentado sobre esse tripé, porque o ser humano tem necessidade do bom, o bom é o ético, tem necessidade do belo, que é o estético, que é o sublime, e tem necessidade do verdadeiro, que entra a lógica, entra a claridade, entra a ciência. Então, é nesse sentido que nós estamos pensando que um dia poderemos trabalhar mais, eu não digo que chegar, porque aí seria o fim do mundo, porque não tem mais ideal, não é bom, mas caminhar como educadores
para esse humanismo integral, que respeite cada pessoa, que veja que cada pessoa é preciosa, deixe a pessoa tomar suas decisões, essa autonomia, liberdade, e uma palavra que eu ainda não falei hoje, mas que é muito séria, a vontade. E lembrando que vontade não é impulso, vontade não é necessidade, vontade é discernimento que leva a uma tomada de decisão. Esse é o conceito de vontade. Ora, se era teocêntrica, se era marxista, se era burguês, as pessoas não tinham o exercício da vontade, porque o outro está tomando decisão por ele. Você quer uma escolha. Essa escolha não é baseada num acaso, mas num julgamento, no uso da razão, da análise, de todas as condições, dentro de suas potencialidades, as dos outros, para não ferir o bem comum. Então, o humanismo integral não é utopia, é um ideal em que todas as pessoas, com as suas roupagens particulares das suas culturas, em determinadas épocas, podem conviver. É uma coisa interessante isso, porque, às vezes, se pensa de uma maneira preconceituosa e se acha que a sua forma é a melhor. Ora, por que, que o outro não pode colocar uma pintura no rosto? Aquela pessoa usa uma cor toda, o rosto todo pintado. Isso é algo que não tem essa relevância do belo, do bom e do verdadeiro. O que eu estou falando aqui no belo é num sentido do sublime, não é apenas do gosto, porque aí você pode dizer, mas eu não acho belo, não acho bonito. Não importa, porque aí você cai no achismo, cai na sua forma de ver, está preso à sua ótica, mas o outro acha que é bonito, entende? É muito interessante na educação como é que nós conseguimos fazer essa passagem. Quem trabalha com criança pequena sabe que não é de repente. A criança pequena tem que ser exposta a uma variedade. Uma coisa que eu tenho essa experiência em várias escolas que eu orientei, quando ouvem um determinado tipo de música que nunca tinham ouvido e como apreciam, de visualização, de artes, tanta coisa que elas não poderiam adivinhar. Então, você não pode dizer que elas estão condenadas a um tipo. E aí haveria uma classe que é a que conhece e é a que manda no outro. Não, a educação é abrir essas portas, é mostrar que há muita coisa no mundo além do que eu estou vendo agora. Então, a criança vai crescendo com todas as chances para, no fim da idade juvenil, fazer suas próprias, tomar suas próprias decisões, fazer suas escolhas e criar a sua personalidade. Então, aí nós teremos realmente o humanismo integral. Eu queria terminar com essa palavra. As personalidades são particulares. Senão, nós cairíamos nesses filmes de ficção científica que faz uma série de bonecos, faz uma série de máscaras. Lembrando que personalidade a palavra persona é o latim que traduziu Hipócrates, do grego máscara. Não, nossa personalidade nem é uma máscara, nem é repetível. É um construto que precisa da orientação de várias pessoas. Por isso que eu chamo todos de educadores. Pai, mãe, toda a grande família que hoje está completamente esquecida. Eu já vi criança em escola que não sabia a palavra parente, né? Só a mãe ou alguém, por acaso, se uma avó mora perto, mas não conhece laços de família, não conhece uma árvore genealógica. Enfim, é preciso que cada personalidade seja construída com a ajuda das pessoas que estão ao redor, e aí a escola entra, o lazer, a sociedade como um todo, as instâncias, para, por volta de 30 anos, alguém ser uma nova personalidade. Então, isso é muito importante,
a presença do adulto, a presença de jovens, a presença até de crianças mais velhas, no sistema de cooperação para que se chegue a esse humanismo integral.